Sejam bem-vindos ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacada leiloeira de Lisboa na realização de leilões presenciais e online. Rádio ou televisão? Televisão. Entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar, claro. O último livro que leu? O último livro que leu, não me lembro que eu li, não me lembro do título, lembro que é Hyperagon, acho que se chama assim. É um livro fabuloso sobre o de Colin McCullough, é um escritor americano, sobre o Médio Oriente, curiosamente. Eu não ligo muito, não sou de ligar muito à política contemporânea, mas este livro é extraordinário, no sentido em que retrata dois homens, um palestiniano, o outro israelita, que ainda hoje existem e que andam pelo mundo a dar conferências sobre é possível viver em paz e tal. Portanto, é um livro fabuloso sobre a história de Israel, a história da guerra, porque é que eles não se entendem, as mentiras de lado a lado, porque dos dois lados ninguém tem culpa toda, não é? E, portanto, foi um livro fabuloso que me abriu muito os olhos para a realidade que vivemos. A última viagem que fez? A última viagem que fez foi a Praga no fim de semana passado. Fui lá passar um fim de semana e... incrível, fui visitar castelos antigos, tudo coisas que vocês adorariam leiloar aqui. Obras de arte fabulosas em castelos e palácios, foi incrível, incrível. Um sítio em Portugal que ainda não conheça? Ora, boa pergunta. Pinhel, o que é uma grande vergonha, porque eu sempre viajei muito por Portugal. Há muitos anos que eu percorri o país todo, porque eu sou antigo. Há muitos anos que eu percorri o país todo com livros como Os Tesouros Artísticos de Portugal e A Descoberta de Portugal, e sim, eu e a minha mulher. E depois, já há muitos anos que não damos esses passeios, que não dou esses passeios de carro, pelas vilas e aldeias, nós íamos muito percorrer o país todo, e tens que ver artigos sobre isso e fotografar. E não sei porquê, na altura havia todas as cidades de Portugal, havia uma que eu ainda não conhecia, Pinhel. E até hoje, eu tenho 60 anos, ainda não conheço Pinhel, mas até já sei o património que tem e palácios lindos que tem, mas calhou, ainda não fui lá. O nosso convidado de hoje tem uma larga experiência ligada à divulgação da cultura, tem uma presença assídua em programas de televisão, dezenas de podcasts emitidos e noções daquilo que é a apresentação da cultura às massas. Ficou curioso em saber quem é o nosso convidado, receba este Condition Report, com ele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia. No Condition Report de hoje, João Paulo Sacadura e Carlos Correia de Carvalho. Bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado, Carlos, e obrigado pelo convite. Muito obrigado a nós por ter aceito tão prontamente estar aqui connosco. Nesta rentrée, no fundo. Nesta rentrée, exatamente. E nesta rentrée, neste que é o início da nossa segunda temporada, a primeira foi uma brincadeira séria, como eu sempre disse, e decidimos convidar um professor para nos ensinar a fazer um podcast. Ensine-nos, por favor. O que é que precisamos? Professor, foram só 500 até agora, nestes de conversas da rádio, destas entrevistas do convidado extra, lá no Observador, mas Carlos... O grande segredo, além de ter uma base técnica que tu tens, é o convidado, mais nada. Por isso hoje o teu não vai brilhar, mas para mim os grandes podcasts são de grandes conversas, de grandes convidados. Isso é que para mim faz um podcast, não é às vezes um problemazinho de som ou de coisa, e tu tens ainda a imagem, que nesta altura com a rádio só não tenho, mas é sobretudo a conversa, é sobretudo o tema que tem que destacar. Conte-nos um bocadinho como é que tratam desse processo. Quem é que faz as escolhas dos convidados, dos temas? Isso é fácil de dizer porque eu sou um homem de 7 instrumentos. Nisso eu faço tudo. Escolho as pessoas. Ainda hoje me dizem, ao fim de 500 pessoas, que consegues encontrar sempre pessoas diferentes, consigo. E à medida que vais fazendo, como te vai acontecer também, qualquer dia também, caso, se não tens já tens pessoas a dizer, eu gostava de ir ao podcast de Cabral Moncada e portanto é um bocadinho isso, as pessoas já mandam mails a dizer, tenho alguém que está a investigar, não sei o quê, tem um processo, ou aconteceu-lhe uma coisa giríssima na vida, ou viajou para sítios incríveis, e então as pessoas já gostam de, se tiverem interesse, ou acham que merece uma conversa, e eu vou selecionando e vou tendo. Portanto, a ideia é muito escolher, sou eu que escolho, que as pessoas... Tenho muitos autores, portanto, muitas vezes, embora seja todos os dias diferente, portanto, todos os dias não dá para ler um livro, porque eu ainda não sou o Presidente da República, mas há que, leio, se eu sei que vou ter um convidado que gosto muito, um escritor que gosto muito, com antecedência arranjo o livro e leio para preparar, para saber, para estar, isso é o que eu gosto, preparo à exaustão, as pessoas gostam de os apanhar, de os surpreender, de saber, como é que sabia isso? Dizem muitas vezes, como é que descobriu que... Pronto, mas coisas que eu li, que fui sabendo e que fui investigando e pergunto-lhes e peço os currículos e coisas que fizeram e tal, e portanto gosto muito de preparar isso, mas isso faço eu tudo, e convido as pessoas e depois vão lá, aquilo é em direto e pronto. Todas as pessoas têm uma história para contar, não? Toda a gente tem uma história para contar. Agora, há pessoas com vidas extraordinárias que não têm muito jeito para contar, e isso é outra questão. Como eu tive professores no técnico, eu estudei engenharia, e depois segui para jornalismo, mas eu estudei engenharia, e havia professores que eram uns crânios extraordinários,
mas a dar aulas um desastre. Enchiam os quadros de fórmulas, voltavam-se para trás, um anfiteatro com 200 macacos a olhar para ele e dizia, não têm dúvidas, para não, e nós nem tínhamos copiado, e ia-se embora. Quer dizer, era o género de professor que era um crânio, que sabia tudo, era na sua área, era especialista, mas para contar, para dar aulas, para ser pedagogo, para ensinar alguma coisa, um desastre. Portanto, eu acho que toda a gente tem uma história, toda a gente tem histórias e coisas engraçadas para contar, nem sempre tem o jeito, ou a velocidade, ou a argúcia para poder contá-la como deve ser. Por isso, gosto de saber um bocadinho para outras pessoas se essa pessoa é uma boa conversadora, porque a minha ideia também é uma coisa mais descontraída. Tu é uma coisa perfeitamente bem feita e profissional. Não, a sério, e outro tema e tudo. E eu tenho que ser um bocadinho de conversa à hora de jantar, serão para entreter, e portanto o mais informal possível, e portanto aí pergunto um bocadinho se a pessoa, ou vejo quando conversando com ela, sem me comprometer ainda, se é uma pessoa que pode dar uma maneira de... e que não bloqueia, também há casos, não é? Da pessoa bloquear e já não saber o que é que de repente para e a conversa, sou eu a falar o tempo todo, porque a pessoa não arranca. Também acontece. Como é que se lida com convidados difíceis? Com muita paciência e tentando dar a volta. Carlos, já aconteceu, por exemplo, convidar um escritor famoso que é bipolar e que estava com um bocadinho de medo que ele não reagisse mal, e entrou estava na televisão ainda, entrou no estúdio de óculos escuros, ficou com óculos escuros os primeiros 5 minutos e ia dizer sim, não, sim, não, e de repente qualquer coisa que eu lhe disse explotou qualquer coisa, e de repente ele tirou os óculos e ficou warmed up, não é? Abriu-se, e foi uma conversa genial, como ele próprio disse, gostei imenso de conversar, não estava nada à espera, parece que passou de um estado para o outro, e tive sorte, porque ele realmente, a partir daí foi uma conversa excepcional. Foi um bocadinho procurar a maneira de conseguir que ela se abra e tocar em qualquer ponto que ela traga, ou às vezes a pessoa está à espera que eu vá conversar uma certa coisa e já está de pé atrás, mas depois eu começo por outro lado e as pessoas se descontraem e que, ok, então pronto, e depois por aí já conseguem ir às vezes aos assuntos mais difíceis, e isso é todo um método, intuição. Salva-ferro também, não? Exato. Quando fala de uma determinada exposição, de um determinado livro, um catálogo, tem a preocupação em visitar essa exposição, em ler o livro? Sim, e isso é curioso porque, por exemplo, eu lembro quando começou a Rádio Observador, já há 2 anos, e eles pediram, disseram às tantas, nós não temos nenhum programa concreto sobre música, temos várias coisas, e política, e desporto, arte contemporânea não temos. Eu não sou nada especialista em arte contemporânea, concretamente, arte moderna e arte contemporânea, mas é o facto que já vinha da TVI com um programa de 10 anos de divulgação. Cá está, como tu disseste muito bem, divulgação de arte. É diferente do perceber da arte, eu não sou crítico nem nada, mas divulgar, dizer o que está a acontecer, falar com os curadores ou com os artistas, isso gosto e isso faço. E por isso, gosto sempre quando há uma exposição, Paulo Rego agora, por exemplo, faz conta na Casa das Histórias. Fui lá, procurei ir na semana anterior, fui lá, falei com o curador, visitei aquilo. Normalmente os museus fazem visitas para a imprensa, nós vamos antes, que é muito bom porque as coisas ainda estão a ser montadas, mas falamos com os curadores, com os diretores, às vezes com os artistas, e portanto isso faz toda a diferença. E eu gosto, claro, de estar lá e poder dizer, como outro dia foi o Vítor Pomar, por exemplo, que foi mesmo há 15 dias, há um mês, e foi falar daquela exposição que ele teve recentemente em Oeiras, em Algés, no Palácio Anjo, e portanto fiz questão de estar com ele e falar com ele e ver a exposição e ele mostrar-me coisas, para quando depois estou, no fundo tenho aqueles 20 minutos, aquela meia hora que estou com eles em estúdio, poder passar essa informação e dizer, reparei, e aí sou um bocado eu, nos grandes formatos, e se eu vi só num catálogo ou se eu vi só numa coisa, se calhar não me apercebia que eu tenho paredes com 5 metros de altura, cheias de quadros, e portanto, com quadros de 4 metros, e portanto, gosto muito do grande formato, gosto de ir buscar coisas que se eu vi só num catálogo ou só na net, se calhar não chegava lá. A escala das peças conhece exatamente no sítio, não é? E em contacto com outras peças. Portanto, o seu podcast do Observador, do Convidado Extra, iniciou-se, se a memória não me falha, em julho de 2019. Exatamente, há 2 anos. Portanto, antes da malfadada pandemia. Exato. Há um antes, um durante e um depois dos podcasts, sobretudo, lá está, em escala com a pandemia. Claro que sim. No sentido em que, por exemplo, sempre fiz questão de que fosse presencial, porque eu gosto de estar com as pessoas, olhos nos olhos, e falar com as pessoas. Mas com a pandemia, às tantas tivemos que disseram, olha, estamos no plano de contingência, que foi muito bem preparado no Observador também, como aqui com certeza, nível 1, nível 2, nível 3, agora já não podem vir convidados ao estúdio, passou muita gente a fazer trabalho em casa, mas também é um jornal digital, portanto, nesse sentido, era mais ou menos expectável, foi aprofundado, claro. Mas, a nível de podcast, passaram a ser todos feitos de casa,
Nem toda a gente, e às vezes convidados mais idosos não tinham computador, não sabiam o que era um clean feed, uma coisa, ter que explicar, ter que fazer. Isso trouxe alguns problemas a esse nível mais técnico, teve que se arranjar alternativas, às vezes fazer por telefone, o som num podcast não fica famoso com o telefone, apesar da rede ser mais estável e tal. Mas, por outro lado, por exemplo, estou a lembrar de uma entrevista de duas autoras de um livro sobre o cérebro para crianças. Uma estava na Avenida de Roma, imagina, e outra estava na Austrália, as duas autoras. E eu falei com as duas por Zoom, a que estava na Austrália, e eu ouvia como se estivesse sentado ao meu lado, como tu estás aqui, Carlos. E a da Avenida de Roma tinha imensos problemas de rede e teve que falar por telefone e o som era péssimo. Portanto, eu pensei, parece que estas coisas, cá está, a pandemia trouxe estas vantagens e desvantagens. Neste caso, pude conversar com as duas autoras e uma nunca viria cá tão cedo e, portanto, tive essa hipótese. Há outros que são convidados que não podem mesmo vir. Tive um investigador do Hospital Mount Sinai em Nova Iorque que só vinha cá daqui a um ano e, portanto, mas eu gostava de ser entrevistado por si. Foi entrevistado e cá está, ainda estava em Nova Iorque, não podendo vir, teve mesmo que ser assim à distância e, portanto, correu bem. Mas, Carlos, as pessoas às tantas gostam, como estavas a perguntar, de contar histórias, têm sempre histórias para contar e gostam de se ouvir e ter a vontade que estas histórias não se percam e como se o tempo as apagasse, o vento as levasse, percebes? E aconteceu, por exemplo, uma historiadora, Margarida Durães, muito querida, que escreveu uma vida da Rainha Dona Amélia, na biografia, há várias, a dela é talvez a mais recente, mas ela investigou, foi a Paris, ler as cartas inéditas ainda da Rainha Dona Amélia, tinha lá uma série delas, na Biblioteca de França e nos Arquivos de França, em Paris, e ela, portanto, fez uma biografia com dados novos, muito curiosos. E eu, quando disse à editora, gostava de entrevistar, é um tema giro e pronto, era interessante. E eles disseram, olha, mas ela mora não sei se era Gerás do Lima, se era em uma terra assim, para cima de Caminha, sim, uma coisa longíssimo, Romariguens. E eu disse, mas ela mora um bocado longe, e portanto, no Minho, e portanto, dificilmente virá cá. E disse, não tem problema, quando ela vier cá, faça por telefone, não fica muito bem. Isso já foi do pós-pandemia. Quando ela puder vir, ela vem cá a Lisboa, um dia que vem a Lisboa e vem aqui ao estúdio e fala comigo. Daí uma hora de fone, ela quer dizer que ela vai apanhar o comboio para vir falar contigo, só para vir, isso eu não posso acreditar. E depois ela explicou-me ao telefone, olha, que a CP reativou uma linha, que uma estação passa quase à minha porta, e depois começámos a entrevista a dizer, obrigado à CP. Foi mesmo, porque investir nos caminhos de ferro que é tão importante e não sei o que mais, e assim teve a oportunidade, ela veio para passar um fim de semana com a família que ela tem cá, claro, aproveitou, mas fez questão de vir a Lisboa para contar e para ouvir e para falar, ela adorou. Claro que os podcasts acabam rápido, como sabes, o tempo passa rápido, a rádio é imenso, claro, ficam gravados, é a vantagem, a televisão ainda mais rápido, e portanto quando acabou era meia hora para aí, e ela, não, mas é só isto, eu tenho tanta coisa para dizer, e eu, só Margarida, desculpe, mas mesmo assim o tempo voa, e portanto, sim, mas de alguma forma as conversas ficam eternizadas, e talvez seja isso que façam com que as pessoas tenham tanto apreço. Mas e do ponto de vista do consumo, João Paulo, há também um antes e um depois? Consumo a nível de quê? Dos podcasts ou da arte? Não, dos podcasts, concretamente. Por acaso, eu acho que há um durante. As pessoas, durante todo este tempo de pandemia, passaram a ouvir mais. Eu também, é uma realidade nova para mim, este sentido dos podcasts de intervir num e fazer não é? Já há 2 anos e pouco, é uma realidade nova aquilo ficar, mas não há dúvida que muita gente que esta ideia do podcast, como nas RTPs Plays e aquelas coisas, nós podemos andar com a box para trás e ver, isso revolucionou muito, que a pessoa não estava sempre disponível para ver o programa àquela hora que dava, antigamente era só assim, no meu tempo, no teu não, mas pronto. E hoje em dia esta coisa, a pessoa pode escolher por temas, escolhe o podcast, Observador, qualquer coisa, ou Cabral Moncada, e vai ouvir o tema, a pessoa, o tema, o Pedro Alvim, o que for, conservadora, curadora disto, daquilo, e a pessoa pode ir ouvir aquela conversa específica sobre aquele museu específico. E isso é muito curioso, eu acho que a pandemia potenciou isso mais. Claro que já havia, a questão dos podcasts já havia, não foi a pandemia que trouxe, mas potenciou muito. Há muita gente que eu conheço que, olha, desde que eu saio menos, passei a estar mais tempo em casa, não sei o que mais. Agora o facto das pessoas estarem mais sozinhas ou mais fechadas ou na mais sua fechadas, bolha, exatamente, sem tantas distrações fora, acabam por ouvir mais e ou a conduzir, ouvem, programam para ouvir, e isso, a pandemia acho que potenciou muito a questão dos podcasts e ainda bem. E pode ser uma nova forma de se chegar às pessoas? Completamente, sim, acho que sim. É uma nova forma e acho que é uma nova forma muito curiosa e eficaz, acho que funciona, e acho que é todo um mundo que se abre, como a internet revolucionou tudo.
Eu acho que, concretamente, os podcasts e a questão de podermos ver também na televisão coisas para trás e para a frente, mesmo assim há muita gente que ainda não vai muito à televisão, ou ficaram fartas das notícias, todos os dias noticiários sempre iguais, Talvez e com más tenhamos, notícias. Talvez também tenhamos essa realidade, pessoas que se fartaram da Um televisão e que bocadinho, saíam ou que acham, e é um bocado verdade, com tudo isto da pandemia, e tem um bocadinho a ver com a tua pergunta, as notícias más todos os dias é X mortos, X coisas, e nunca mais avança, e as vacinas já não chegam, e depois as pessoas já estão um bocadinho fartas disto, e portanto estes podcasts são sempre escapes, então quando tem a ver com arte, que é mesmo um escape, é mesmo uma vida nova, uma beleza que entra pelos olhos, a pessoa dá mais alento e dá mais força e dá mais energia às pessoas e leva-as, de certo modo, o espírito também. Portanto, as pessoas vão muito à procura disso para aprenderem e para escaparem um bocadinho, é verdade. E talvez as pessoas encontrem no podcast aquilo que não conseguem encontrar de forma objetiva na televisão, que é uma escolha direcionada. Ou seja, como o João Paulo dizia, pode ouvir este podcast ou aquele podcast, ou pode ouvir aquela série de podcasts completos e identificar com o formato, ou então só com aquele tema. E na televisão isso não acontece. É verdade, e isso tem mais escolha nesse aspecto e mais específica, como tu dizes, é mesmo. E, por exemplo, ou alguém que seja grande fã de Museu de Arte Antiga, ou do Museu da Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, e então, ou de um certo curador, ou de um certo artista, e vai ouvir o que é que podcast que há sobre ele, e portanto, ou daquele museu que faz, ou daquela leiloeira, como este caso, que faz, quebrar um bocado, e sabe que vai haver uma coisa gira, bem feita, com pessoas interessantes, a falar, e isso agrada, a pessoa segue isso e fica fiel a esse modelo. Isso é muito importante, que a pessoa vai obtendo aquilo que de outra maneira não havia maneira de procurar, antigamente não se podia, claro. E hoje é mais uma ferramenta para a pessoa gostar e crescer e aprender e ver, que é importante. Há algumas palavras que estão no nosso léxico diário, uma delas é a vacinação. Uhum. Acha que o podcast é uma forma de se injetar cultura nas pessoas? Sim, pode ser, de certo modo, é uma boa imagem. Eu acho que só a única diferença é que não é duas doses, um podcast eficaz pode ser muitas doses, o que é bom e não faz mal, o excesso de vacinas faz mal, o excesso de podcasts não faz, e portanto as coisas são bem escolhidas, podem ser muito a propósito daquilo que a pessoa precisava de ouvir naquele momento, com aquele convidado certo. E, portanto, eu acho que sim, é uma boa imagem a questão da vacinação. O João Paulo tem estado há muitos anos ligado à divulgação da cultura, temos estado a falar disso ao longo desta conversa. Porquê é que acha que ainda se dá tão pouco valor à cultura? É uma boa pergunta, porque ainda não se percebeu, Carlos, a importância que tem a cultura para tudo, para a vida do dia-a-dia, para a vida das pessoas, para as pessoas serem mais realizadas e serem mais completas e mais humanas, mais tolerantes e mais amigas e crescerem e aprenderem e já agora verem coisas bonitas no processo. Não se percebeu isso. Acha-se que sempre que a cultura... Carlos, em julho, já há uns meses, foi a discussão do Estado da Nação, numa quarta-feira, dia 21 de julho. Em toda aquela discussão do Estado da Nação, nunca se falou de cultura, não entrou a palavra cultura. E eu acho que isso mostra bem o Estado da Nação. Portanto, é incrível, não se percebeu que a ferramenta é uma ferramenta importantíssima, a cultura é uma ferramenta importantíssima, é um setor que pode alavancar tudo, as exportações, os turismos, todos os setores que nos vão fazer crescer e que nos estão a fazer crescer e agora vão voltar a fazer crescer. A cultura tem um papel importantíssimo. Nós conseguimos a não ter 1% do orçamento afeta a cultura, o que é uma tristeza, e a nível europeu somos o terceiro ou quarto a contar do fim no investimento, é uma dor de alma, e não se percebeu que é muito importante para as pessoas, para o crescimento, para a economia, para as relações entre nós, para a tolerância entre povos, não... E, portanto, enquanto isso não entrar nos governantes, nos governos, nos vários governos, é difícil isto mudar, mas é uma pena, mas é muito importante. Onde é que acha que o problema começa? É na falta de investimento no Estado ou é na falta de interesse do público? Eu acho que... Boa pergunta, Bolas. Eu acho que, assim, haverá mais interesse do público se houver mais oferta e as coisas forem mais bem apoiadas e as pessoas souberem que podem escolher e que podem ir a sítios giros, ver coisas interessantes e houver programas de televisão e rádio e também podcasts do Cabral Moncada que mostrem que é importante e que vale a pena ir conhecer aquela exposição, aqueles quadros, aqueles musicais, aquele restauro daquele monumento, aquelas visitas.
vale a pena. Mas para as pessoas quererem muito e haver essa oferta, tem que haver investimento. Não digo principalmente o Estado, mas tem que haver mais mecenas. A Arte Antiga fez umas coisas curiosas com isso, conseguiram quadros de Domingos Sequeira à conta de crowdfunding e isso tudo. É muito, muito importante essas ações. Desbloquear as partes das leis dos mecenatos e facilitá-lo. Como em França, a França e a Alemanha são 2 casos de sucesso que nós devíamos copiar. A França e a Alemanha têm muito a cultura local, Oeiras e Cascais e Freixo Espada à Cinta, investem muito e não tanto o Estado Central, mas as próprias dão meios às próprias autarquias para ligar a isso e para investir nisso. Portanto, isso é tudo muito importante, mas tem que haver os dois lados. Haverá mais interesse do público se as coisas forem mais apoiadas e houver mais oferta. E pensa que será necessário explicar isto nas escolas? É preciso alertar as novas gerações para a importância da cultura? Claro que sim. Claro que sim. Escolas? Claro, faz parte da cidadania. Para mim, eu punho isto até na questão da cidadania. Obrigava-os a visitar, fazia visitas a museus com pessoas especiais a contar e serviços educativos que temos muito bons, a mostrar porque é que é importante ver arte, porque é que é importante ir a museus com teatros, com peças, com toda a parte, música, toda a parte da cultura ser desde tenra idade espalhada e mostrada, porque eu acho que sim, se é crias públicos, claro que sim. Mas ainda assim, e o João Paulo passou pela televisão, está na rádio, dá uma ideia que há pouca cultura nos prime time dos meios de comunicação. Dá-se a ideia que a cultura é remetida quase como uma necessidade de preencher números clausos, mas para horários que não são tão apetecíveis. Ou então nos telejornais assim, é fé diver, a última notícia é uma exposição nova do Miró, não sei onde. É verdade, não abre um telejornal dizer que o Joana Vasconcelos acabou de expor uma coisa gigantesca. O Paulo Arrego, por exemplo, neste momento ainda está, até ao fim de outubro, na Tate, em Londres, numa exposição em nome próprio, o maior que se fez até hoje sobre ela, e quase ninguém falou disso em Portugal, não houve quase notícias a falar disso, o que é uma grande pena, e é uma grande artista nossa que está a ser potenciada, a nossa mais contemporânea, mais conhecida talvez, a pintora, que está a ser potenciada lá fora em grande, e nós cá isso passa despercebido. Eu acho que ao perceber toda a gente que a importância deste setor, aí cresce o interesse, avança nas notícias mais para a frente, avança também nos orçamentos. É uma questão de vontade política, Carlos, é uma questão das pessoas que mandam poderem perceber que sim, realmente isto é importante. E este Ministério da Cultura podia ser uma fonte de dinheiro, bem gerido, aquilo podia ser um manancial de dinheiro para muitos setores, se soubessem gerir e ter as ideias certas, a criatividade certa, para pôr aquilo na primeira fila e fazer daquilo abrir noticiários. Eu gostava muito que isso acontecesse, espero que um dia, vai ser mais da tua geração já, oxalá. Gostava muito. Minha, não sei se não será na seguinte já. Porque eu lembro-me do seu programa do Cartaz das Artes, era um programa muito tardio. Sim, dava sempre tarde. Tinha muita audiência porque era a seguir ao Dr. House e muita gente via o Dr. House. Okay. Portanto, as pessoas ficavam coladas. Sim, mas é curioso, Carlos, já acabou há 8 anos. Mas é curioso. E 8 anos depois, às vezes ainda me apanham na rua a dizer eu gostava tanto do seu programa e faz tanta falta. E eu acho que continua a não haver substitutos, o que é curioso. Não se inventou outro programa do género, que a pessoa tivesse uma panóplia de assuntos e pudesse, um cartaz mesmo, e pudesse escolher, olha, esta peça, ouvi falar, fiquei curioso, ou esta ópera, ou esta exposição. As pessoas ficavam curiosas de ver, ou este livro. E gostavam, e isso era, acho que ainda não há uma coisa assim genérica, por exemplo na TVI concretamente, que vá colmatar esse espaço, o que é pena, porque eu acho que, mesmo que não fosse comigo, fazia falta um programa importante que desse a conhecer às pessoas o que é que há disponível, porque as pessoas são inundadas há agendas culturais e online também, e jornais, cadernos, caderno 3, caderno da cultura, caderno IP2, P2, P1, mas depois para escolher é uma complicação, e aqui era uma coisa muito breve, em meia hora, dizemos 15 coisas que vale a pena conhecer em Lisboa ou fora de Lisboa, ou no Porto, e portanto isso acho que continua a fazer falta, e ainda hoje perguntam que saudades, e 8 anos já passaram, ainda há quem se lembra ainda, é incrível. Então qual é o futuro da cultura? O que é que está ao nosso alcance fazer? Diz-me tu, porque está nas nossas mãos, Carlos, é o que nós quisermos, é o que nós fizermos, e é o que quem nós conseguimos convencer a apostar mais, e quem tem esse poder para mudar a agenda e pôr isso mais à frente. Só depende de nós, não é nada, vamos rezar aos deuses para que o governo, não, depende de nós e fazer valer a nossa força e dizer que vale, e provar porque é que vale mesmo a pena isso acontecer. Então, se depende de nós, vamos fazer por isso. Terminamos com esta mensagem. João Paulo, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado, Carlos. Nesta Ronde, neste início da segunda temporada. Siga os nossos podcasts e conheça os nossos leilões. Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais.